Amigo, meu querido irmão Chico Malaquias, bem-vindo ao programa. Mais uma vez, você já se tornou sócio desse programa. Muito boa noite, pastor Vanderlei. Para mim é uma honra e me sinto assim, de fato, privilegiado. Cada convite seu é irrecusável. Eu assim, me alegro muito, que já é uma caminhada longa, né? Uma boa caminhada, Boa né, Chico? caminhada. Uma boa caminhada. Você tem me dado muitas oportunidades, né, ao longo. Ah, mas é bom ouvir sua história, conhecer sua história, e mesmo porque você conta a sua história de uma forma muito divertida. Ou seja, você literalmente conseguiu fazer do limão uma limonada. Vamos falar um pouquinho da sua história, sobre o acidente. Aliás, enquanto você fala do acidente, nós vamos inclusive mostrar algumas imagens sobre o acidente para as pessoas terem uma noção do que de fato aconteceu com você. Como é que foi isso? Então, pastor Vanderlei, eu sou filho de Patrocínio, ali no Triângulo Mineiro. E ali em Patrocínio, eu gosto sempre de dizer que eu tive assim, uma infância muito boa. E fui criado não pelos pais, mas pelos avós. É uma história longa. Mas assim que morrem os avós, eu fiquei com os tios. E naquela década de 70, eu estava ali com 12, 13 anos, eu aprendo a dirigir num caminhão Chevrolet Brasil. Enfim, e também naquela década a Rede Globo exibe pela primeira vez o seriado Carga Pesada. Aparecem dois atores aí nas estradas brasileiras e eu assisti todos os episódios. E aquilo foi como que uma flecha para o meu coração. Ali eu defini o que eu gostaria para a minha vida como profissional. E voltei as minhas atenções para o segmento. Com 18 anos eu tiro a minha carteira profissional C e até os 18, dos 15 aos 18 eu trabalhei numa fazenda lá em Patrocínio, e os donos daquela fazenda, eles eram donos aqui em Belo Horizonte da Cardísio, a Mercedes-Benz ônibus e caminhões. E eles me trouxeram para cá, para eu vir trabalhar com eles numa outra revenda que era do grupo também, que era Dakar Ford. Fiquei 2 anos trabalhando aqui, e daqui a pouco houve uma oportunidade de ingressar no segmento motorista de carreta. Eu conheço num evento ali na Savassi, na antiga, eu nem sei se existe mais lá, Evangélica Ágape. E ali eu conheci aquele trabalho, ali havia uma boa música naquela ocasião, e nesta ocasião eu já era um servo de Deus, tinha conhecido o Evangelho, estava congregando na Getsemane, me converti na Lagoinha e depois me transferi para Getsemane, e ali nós íamos para buscar músicas novas para introduzir nas nossas respectivas igrejas, que eu tenho também uma história musical, na música, né? E, enfim, ali eu vejo escrito num quadro a divulgação dizendo, ó, precisa de motorista de carreta, empresa tal. E eu peguei o telefone e na segunda-feira, no meu período do almoço, eu fui até aquela empresa, diga-se de passagem, fui muito bem recebido. E por incrível que pareça, a pessoa que me recebe, a gente pode até dar nome, eu acho que pode, não tem problema, né? Claro que pode. Sandro Gonzalez, que é um dos pastores da Batista da Lagoinha, e ele me recebe muito bem, e eu chego expresso o que eu fui fazer ali. Ele falou, é isso que você quer para a sua vida? Quer ser motorista de carreta? Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E ele me deu a oportunidade, fiquei ali com ele alguns anos, trabalhando no transporte pesado. Essa carreta que você vê quando você está viajando, que vai o carro na frente com os faróis acesos, aquela carreta enorme, né? Você está olhando aqui. Com os batedores. Com os batedores, né? Então, o seu telespectador está olhando aqui para alguém que sabe o que é transportar 70, 80, 100 toneladas de carga. Então, me especializei naquilo ali, aprendi em cima daquilo ali, fiquei um tempo com o Sandro e vou para uma segunda empresa. E nessa segunda empresa, no dia 8 de agosto, eu chego de São Paulo e eu vim com a carreta vazia e cheguei por volta de 4, 5 da tarde ali em Contagem. A garagem dela era ali em Contagem. Nessa ocasião já estava casado. A minha filha tinha nascido, minha filha estava com 8 meses de vida. E eu estava, pastor Vanderlei, já uns 20 dias fora de casa. E ali, saudade da mulher, saudade da criança, mas o patrão pediu, o ex-patrão pediu, falou, meu filho, antes de você ir embora para casa, eu gostaria que você fosse lá no pátio da Petrobras buscar aquele braço do guincho, do guindaste que você levou mês passado. Em relação ao que eu transportava, pastor Vanderlei, o que eu fui buscar era até insignificante. Em termos de peso? Em termos de peso para a carreta, porque o caminhão, o Scania é preparado para puxar mais de 120 toneladas. Eu fui buscar uma lança, um braço de um guindaste que pesava entre 700 quilos, talvez 1 tonelada. E ali
Eu cheguei no pátio da Petrobras umas 18, 19 horas e o guindasteiro já estava com aquele braço erguido, as imagens depois vão ser exibidas, eu capturei essas imagens, e enfim, eu só precisava de dar a ré, posicionar para ele abaixar aquela peça em cima da carreta. Quando ele abaixou, não chegou ainda a apoiar em cima da carreta, nós precisávamos desplugar 4 pinos, 2 inferiores e 2 superiores, que emenda os gomos de 6 em 6 metros na medida que você precisa de lanças ou de pés. O que é que eu fiz? O meu erro. Ali hoje eu tenho convicção de que foi pressa, correria. Eu vi na traseira da carreta, entrei debaixo daquela peça e falei com o guindasteiro assim: senhor Antônio, me dê aí a marreta que eu vou ajudar vocês para a gente ir embora rápido para casa. Eu já estou uns 20 dias fora de casa, soldado da mulher, soldado do menino, me dê aí que eu vou ajudar vocês. E quando eu armei para bater no pino inferior da parte esquerda, eu não observei o pino inferior da parte direita, eles já tinham tirado o contrapino. Quando eu bati aqui, ambos soltaram-se ao mesmo tempo. E a peça partiu ao meio e desabou em cima das minhas costas, quase 1 tonelada de ferragem. O impacto foi tão violento, pastor Vanderlei, não houve sangramento nas costas. Foi só o impacto, jogou eu sentado, dobrou aqui o peito entre as pernas, fez isso aqui comigo. E aí explodiu tudo aqui atrás. Aí eu quebrei costela, quebrei a espinha, 2 lugares, torácica 11 e 12. Resumindo um pouco a história, o socorro foi muito bem prestado, Deus foi assim muito bom comigo, eu não desmaiei. E nesse nosso segmento de carga pesada, você faz alguns cursos e dentre eles você aprende muito o primeiro socorro, principalmente o curso denominado MOP. É um curso muito bacana. E Deus foi bom, eu não desmaiei, eu pude orientar os meus companheiros, porque um socorro mal prestado, você pode ceifar uma vida, né? Enfim, aí eu orientei e falei: olha, me pega assim, assim, eu fiquei paralítico, não estou sentindo mais as minhas pernas. Ali, imediatamente, eu perdi todas as forças e sensibilidade do umbigo para baixo. Mas aí imobilizaram, colocaram o colete cervical, pediram apoio lá à Petrobras. Em síntese, o socorro foi muito bem prestado. Foram 10 horas de cirurgia e pós-cirurgia, no outro dia, quando eu acordei, aquele efeito da anestesia, eu me lembro muito bem, a primeira pessoa que entrou naquele quarto foi o chefe da equipe, eu posso dar nome, Dr. Roger Simões, é uma pessoa conceituada na nossa capital, um ortopedista de grande conceito. Ele chegou, tinha uma prancheta na cabeceira da cama, ele anotou algumas coisas ali, cumprimentou, foi educado, e quando ele estava saindo, eu perguntei para ele, eu disse a ele, falei: Dr. Roger, o senhor tem 1 minuto? Ele falou: claro, meu filho, perfeitamente. Eu disse, falei: olha, Dr. Roger, como vocês viram ontem, antes da cirurgia, eu chamei vocês para fazer uma oração, porque eu sou cristão, eu creio em Deus, eu sou evangélico, e se Deus, Dr. Roger, quiser fazer alguma coisa na minha vida, Deus vai fazer. Agora, se Deus não fizer, paralítico ou não paralítico, eu vou continuar amando e servindo a Deus com toda a força do meu coração. Eu falo com o senhor dessa forma porque eu não estou sentindo mais as minhas pernas. Não entendo nada da medicina, mas eu percebo que tem algo grave acontecendo comigo. Já acordei com essa sonda ligada em mim. Eu queria que o senhor fosse bastante sincero comigo. E eu disse também a ele, eu salientei, falei: olha, a minha preocupação nesse momento não é mais apenas mente comigo. E sim minha esposa, é uma garota nova. Eu tirei essa menina de um relativo conforto lá em Teresina. E talvez ela não esteja preparada para a notícia que o senhor tem para nos dar, mas eu penso que eu estou preparado e eu acho que eu tenho esse direito. Eu gostaria, por enquanto, guardar no meu coração, até o momento de falar com ela. Qual é a minha condição dentro da medicina? Aí, pastor Vanderlei, ele abriu, ele foi muito franco comigo, aliás, franco até o extremo, né? Se eu soubesse que a resposta ia ser tudo aquilo, eu não tinha perguntado. Ele virou e disse assim: meu filho, é lamentável, fizemos com você o que há de melhor na medicina ortopédica hoje no Brasil, Minas Gerais, mas infelizmente você quebrou a torácica 11 e 12, são 2 vértebras gravíssimas, e numa delas você teve quase o rompimento. Então, a partir de hoje, lamentavelmente, do seu umbigo para baixo, você vai fazer as suas funções, vai fazer xixi para as pernas abaixo, e não vai ter mais controles, ou através de sonda, o xoxô também para as pernas abaixo, ou através de sonda, e o relacionamento íntimo ou sexual, infelizmente, acabou, meu filho. Do umbigo para baixo, você não é homem mais, acabou. Olha, pastor Vanderlei, ali
é uma angústia que assola o seu coração, a sua vida, a sua mente. E ele falou e saiu logo do quarto, né? Eu desabei. Eu chorei muito, muito, muito. Há um salmo que o salmista diz que angústias do inferno de mim se apoderaram e eu invoquei. Ó Senhor, livra minha alma. Hoje eu entendo o que o salmista estava querendo dizer. Hoje não, desde aquela época eu entendo bem isso, né? Eu chorei muito, é um desespero que toma conta do coração da gente. A sua mente ela é bombardeada com pensamentos horrorosos, aquele pavor, o medo da sua esposa te deixar, não aguentar uma situação dessa, a sua esposa ir embora. Então isso tudo vinha na minha mente, no meu coração. É muito duro, é muito pesado, sabe? Mas, de fato, um ano, tudo que o médico falou, literalmente, eu vivi. Para urinar através de sonda, os primeiros meses para evacuar, também com a ajuda de sonda, um quadro assim extremamente delicado. Eles me engessaram do pescoço até as coxas. E abro aqui um pequeno parêntese, né, para o seu telespectador. Enfim, eu sempre gosto de dizer, nesse pequeno parêntese, marido, você que está nos vendo, nos assistindo, ame a sua esposa, ame a sua família. Olha, o caminhoneiro, pastor Vanderlei Miranda, num contexto geral, ele é tido como mulherengo, safado, sem vergonha, cada cidade é uma mulher. Mas valeu a pena, sabe, eu ter nadado contra a maré. Valeu a pena eu não ter envolvido com prostituta nas estradas brasileiras. Você falou há pouco sobre as sementes. Valeu a pena eu não ter roubado nada do meu patrão. Eu procurei ter uma vida assim, o mais correta possível. Deus pôde contar comigo nas estradas brasileiras, né? E eu sempre gosto de dizer que Deus, em todo segmento, Deus tem as suas exceções. E eu tive esse privilégio de viver dentro da exceção. E essa mulher agora, pastor Vanderlei, os votos que ela fez no altar, a minha cumpriu. Te amarei na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, com potência, sem potência, ela me amou mesmo. Um ano, uma jovem de 23 para 24 anos, ela limpou o xixi, limpou o xoxô, dava banho, trocava fralda. E assim, hoje às vezes eu me pego assim, me perguntando, Chico, você faria isso por ela? Sabe, de vez em quando eu sou assolado com esse pensamento, né? Esse pensamento visita a minha mente e meu coração. Você faria isso por ela? Eu penso que eu faria, sabe, pastor? Eu penso que eu faria. Enfim, quando deu exatamente um ano, a gente sem perspectiva, sem expectativa, no meu coração, sinceramente, pastor Vanderlei Miranda, eu tinha, assim, algo da parte de Deus, de que Deus poderia mudar o quadro. Mas quando você está vivendo a história, é muito complicado. Às vezes eu fico tentando imaginar como foi a mente de Jó naquele período que ele passou, a dificuldade dele, né? Então eu penso que, de certa forma, eu tive também alguma coisa semelhante ao que Jó passou. Mas, enfim, quando deu um ano, Deus, de fato, ele visitou a nossa casa. Era uma casa tão humilde, tão pequena, mas Deus vai no nosso barracãozinho também, né? Deus foi lá na fazenda de Jó, mas ele vai também no nosso barracãozinho. E numa manhã de domingo, contrariando a medicina, contrariando. Não é que eu sempre gosto de salientar isso. Os médicos estudaram para isso, fizeram faculdade, Deus honra a medicina. Fizeram tudo que podia ser feito. Fizeram tudo que podia ser feito. Eles têm a palavra deles, dentro do conhecimento deles, dentro dos estudos da medicina. Mas a última palavra eu gosto sempre de dizer que está com Deus Todo-Poderoso. E numa manhã de domingo, Deus surpreendeu a gente. Numa manhã de domingo, nós ali sentados na cadeira de roda, ela tinha me ajudado. Você usando sonda. E eu usando sonda, né? E numa manhã de domingo, devido àquele tempo todo que eu estava só deitado na cama, ela falou, meu filho, vem cá, senta na cadeira, deixa eu ajudar você aqui. Vamos tomar um pouquinho de sol. E ela me leva ali para aquele canto do barracãozinho que nós morávamos, e ali Deus surpreende nós numa manhã de domingo. Deus nos visita, eu voltei naquela manhã a urinar normal. Naquela mesma manhã também eu voltei a evacuar normal. Naquela mesma semana o assunto também voltou, Somebody Love voltou, Deus abençoou. Voltou boa parte dos movimentos das pernas, voltaram a sensibilidade. E alguns anos depois a minha esposa engravidou. Veio um menino bonito que está hoje com 17 anos, 1,92 m, e graças a Deus, a minha cara, não tem nem jeito do povo fuxicar, é meu. Coitadinho. Deus, Coitadinho. Deus foi muito bom com a gente, né? E enfim, pastor, Deus de fato mudou o quadro, a história da nossa vida, né? Hoje eu tenho ainda uma pequena dificuldade, caminho com o apoio de uma bengala,
mas eu gosto sempre de dizer que se Deus não fizer mais nada fisicamente na minha vida, você está olhando aqui, como você sabe, para um homem feliz. Você está no lucro. Estou no lucro, um homem abençoado, uma alegria no meu peito. E eu gosto de dizer dessa maneira, eu quero me desgastar em prol do Evangelho do Senhor Jesus, aliás, porque eu sei... Você tem feito isso de forma muito intensa, né? Você tem uma agenda também difícil de achar espaço nela, né? Tomou um rumo, o pessoal, dentre as oportunidades que você tem me dado, acaba que o povo vê, vai chamando, e nos últimos exatamente 15 anos, a minha vida mudou radicalmente, pastor Vanderlei. Se eu quiser encher a agenda já do ano, não é uma ostentação, mas é uma realidade. Do ano que vem todo, já tem convites. Por falar nisso, vamos deixar seu contato também, né? Porque, de repente, o pessoal vai querer te convidar aí para você ir. Porque é importante salientar, o Chico está contando a história dele aqui, eu conheço essa história, mas não me canso de ouvi-la. É uma história que me abençoa muito e, principalmente, me encoraja muito, como tenho certeza, encoraja muita gente nessa noite. Mas uma coisa que Deus tem trabalhado na vida do Chico, e ele tem viajado muito fazendo isso, é para ministrar a casais. Olha, eu vou te falar uma coisa com toda certeza. Se você fizer uma agenda com ele, o Chico é uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem, inclusive, um milagre, que não vai ter tempo de contar aqui, um milagre financeiro que Deus fez na vida dele, que é uma coisa... que só um milagre mesmo pode explicar o que aconteceu. Então, é um camarada que hoje tem um tempo disponível para o Evangelho, para cumprir essa agenda que pouca gente tem. E faz isso assim, de forma muito de coração mesmo. Então, se você quiser convidá-lo, nós vamos deixar o contato dele, você liga e naturalmente vai depender de como é que está esse tempo de agenda dele, mas vale a pena levá-lo a uma reunião sua, um encontro de casais, enfim, vale a pena. Garanto para você. Vamos deixar o contato, Chico. O DDD 319-8388-1818, simples. Então vamos repetir. 31 DDD 98388-1818. Bacana. Então tá aí. Com certeza já apareceu o número aí para você. Anote, Chico Malaquias, liga para ele e vê se consegue fazer a agenda, porque vai valer a pena. Chico, hoje, graças a Deus, vida normal. Estamos tranquilos. Um casal de filhos. Um casal de filho. A filha mora fora, méritos dela, mora na Alemanha. E o garoto está aqui comigo, eu, ele e a esposa. Eu, a esposa e ele. Estamos bem, pastor, servindo a Deus. Mais o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Servindo a Deus com todo o nosso coração. E como você diz, viajando até portas fora do país. Abriram-se muitas portas. Assim, aproveitando que, de repente, o programa também está sendo visto fora do país. Você não está limitado a fazer agenda só para o Brasil, não. Não, já são mais de 12 países. Vamos pastor. para o mundo. Vamos embora para o mundo. Obrigado, viu, Chico? Bom que você tenha voltado aqui, viu? Obrigado pela oportunidade. Mesmo te receber, você sabe que é sincero. Para o senhor e um abraço para o seu telespectador. Obrigado, e você sabe que eu falar que gosto de você é meio redundante, né? Porque assim, a amizade que a gente tem, a intimidade que a gente tem, né? A liberdade que a gente tem, mostra isso. Mas é sempre bom te ouvir e ouvir sua história. Muito obrigado. Obrigado, viu? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.